Língua Bits, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, contraste entre pretérito imperfeito do indicativo e presente do indicativo. Nosso objetivo é aprender a usar esse contraste que existe entre estes dois tempos, pretérito imperfeito e presente do indicativo. Por que é importante? Quando a gente está conversando, quando a gente está falando com alguém, geralmente a gente não fala somente em um tempo. Vamos falar tudo no presente. Não. Numa conversa do dia a dia, a gente pula de tempo em tempo. Então, aprender a usar algumas ferramentas para fazer isso é muito importante. Vamos começar então. Um exemplo desse pular entre um tempo e outro é quando nós exprimimos o que antes fazíamos e comparamos com o que agora fazemos. É muito comum que a gente esteja falando de coisas que antes fazia, já não faz mais, ou continua fazendo. Mas fazemos esse contraste. Esse aí é um exemplo, então, de como pulamos de um tempo para outro. Vejamos como fazer, então. Vamos usar duas palavras. Quando vamos nos referir no tempo passado, no pretérito imperfeito, vamos usar a palavra antigamente, que significa em espanhol antes. Essa palavra também existe em português como antes. Mas é muito mais usada a palavra antigamente. E, para expressar o presente, ou exprimir o presente, vamos usar a frase hoje em dia, que em espanhol seria actualmente. Porém, no português também existem as palavras atualmente e agora. Hoje em dia, atualmente e agora, basicamente significam a mesma coisa, que é atualmente. Atenção, então. Como formamos, então, uma frase onde se faz um contraste entre o pretérito imperfeito e o presente? Começamos, então, com a palavra que denota esse pretérito, esse passado, neste caso, antigamente. Continuamos com uma primeira oração que está no pretérito imperfeito. Vem aí, então, a palavra mais, ou porém, ou contudo, que significam a mesma coisa, né? Pero, em espanhol. Continuamos, então, com a expressão ou a palavra hoje em dia, para finalmente terminar com uma oração no presente do indicativo. Está vendo, então? Temos uma oração no pretérito imperfeito. Ela cantava em inglês. Uma oração no presente do indicativo. Só canta em português. Aí temos duas orações bem diferentes em dois tempos distintos. Primeira oração, ela cantava em inglês, oração no pretérito imperfeito. E segunda oração, só canta em português, no presente do indicativo. Muito bem. Formemos a frase, então. Antigamente, ela cantava em inglês. Mas, hoje em dia, só canta em português. Dá para perceber, então, o contraste entre o pretérito imperfeito e o presente do indicativo? Estamos exprimindo, então, um contraste entre o pretérito imperfeito, ela cantava em inglês, e o presente do indicativo, só canta em português. Muito bem. Deu para perceber como se faz? Muito simples, né? O que eu fazia antes, comparado ou contrastado, melhor falar contrastado, com o que eu agora faço, com o que eu faço hoje em dia. Vamos com alguns exemplos. Antes eu jogava basquetebol, pero ahora juego voleibol. Essa frase aí está em espanhol, né? Vamos mudar essa frase para o português. Palavra antes, então seria em português, antigamente. Eu jogava basquetebol, eu jogava basquete. Pero ahora, mas hoje em dia, ahora,
espanhol, hoje em dia em português, mas hoje em dia juego voleibol, jogo vôlei. Então, as palavras-chave antes, antigamente, agora, hoje em dia. E aí está o contraste entre o que eu fazia antes, antigamente, e o que eu faço agora, ou hoje em dia. Muito bem, com este exemplo terminamos este vídeo. É muito fácil, não acham que é fácil? Simplesmente fazendo um contraste aí. Olha só, é muito fácil, muito simples, mas é uma coisa que a gente faz todo dia, toda vez que a gente estiver conversando. Se você já sabe como exprimir esse contraste entre o pretérito imperfeito do indicativo e o presente do indicativo, atingiu o objetivo deste vídeo. Não perca o próximo, então. A gente se vê. Um abraço para todos vocês. Linguavit, uma porta aberta ao mundo.